Olá, você que está aqui no nosso canal, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você vai estar recebendo as notificações, porque nós vamos ter conteúdos diários, muita coisa boa está vindo por aí. Então faz isso, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom dia, Central, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus. Eu acredito que vocês já fizeram alguns exercícios aí, já cumprimentaram as pessoas, deram um sorriso, sorriu com os olhos. Eu estava ali no escritório, eu e o pastor Luiz, e eu vi, né? Mas joia, que bom, que bom. Se você não fez, você tem a oportunidade de fazer antes de sentar, para você não ficar sem semear, né? O pastor Luiz falou para a gente: planta que você vai colher. Quando você dá um sorriso, eu contei aqui, faz bastante tempo, uma menininha que frequentava a nossa comunidade aqui, um dia, cada um tem a sua estrutura, não é, emocional, e um dia ela toda borocochô, estavam os meninos, os jovens aí, tudo assim, reunido, e aquele bloquinho, é normal, eles conversando, e ela assim, sozinha, bicudinha e tal. Aí de longe eu vi aquilo, aí eu falei assim: vem cá, filha. Aí ela veio, eu falei assim: me dá um abraço. Aí ela ficou olhando para mim assim. Aí ela me deu o abraço. Na hora que ela me deu o abraço, eu abracei ela. Aí eu perguntei para ela: quando você me deu um abraço, o que você ganhou? É dando. Às vezes a gente fica esperando o outro. Uma lição muito boa, o pastor Luiz até comentou, né? E realmente a gente teve essa aula, uma aula muito boa, um curso maravilhoso, que é o Tesouro. Deus tem nos abençoado muito através desses cursos, tem trazido assim grande crescimento, né? É muito mais do que informação. Informação você bota no Google lá, irmão, você pega o que você quiser, né? Agora formação não, é muito legal. A gente está num grupo de homens, e essa troca, sabe? Um fala, o outro compartilha, é muito bom, Você que nunca se dispôs, você não está plantando. Se você não plantar hoje, você não vai colher amanhã. E são oportunidades. Não, olha, nós não podemos perder as oportunidades que Deus coloca para nós. Amém, povo de Deus? Diga aí: eu não posso perder as oportunidades, não é? Então, haja, querido, tome uma atitude, faça um curso, faça um treinamento, né? Se dispõe aí, invista, porque com certeza você vai colher. Pega o Santo Livro, abra comigo rapidamente no livro de Juízes. Hoje eu quero começar aqui com vocês uma série de mensagens sobre direção de Deus. Direção de Deus. Deus ministrou muito forte ao meu coração na oração da sexta-feira. Pega aí Juízes capítulo 2, verso 6, aí, né? Então, os israelitas, Josué, né, o sucessor de Moisés, despediu os israelitas. Eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança, era por tribos, famílias, tinha porção, cada um tinha um pedaço de terra ali, que Deus tinha dito: vou entregar para vocês. E o povo prestou culto ao Senhor durante a vida toda, durante toda a vida de Josué, melhor dizendo, durante toda a vida de Josué. E todos os líderes que sobreviveram a Josué, ou seja, contemporâneos dele, né, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Olha que coisa bonita. Esse povo aqui, queridos, que conviveu com o grande líder Josué, um homem levantado por Deus, sucessor de Moisés, um homem que conduziu o povo de Deus para a conquista, conquistaram a terra, entraram na terra, além do Jordão. Essa terra que é aquele território que a gente chama de Israel lá. Isso aí, 3.000 anos atrás, irmão, Deus aparece para um camarada chamado Abraão, não era nem Abraão ainda, diz assim: eu vou entregar uma terra, deixa a tua casa, casa dos teus pais, a tua parentela, e segue em direção a essa terra. E ele vai, vocês conhecem toda a história, aí tem todo aquele processo, o filho de Abraão, que é Isaac, aí tem o Ismael, vocês conhecem. Se eu for ficar aqui, meu Deus do céu, né? Aí Jacó sai as 12 tribos, aí José vai para o Egito, e no Egito ali, Deus levanta ele como governador, mas depois veio um faraó que não sabia quem que era José, e aí escravizou o povo. Deus tinha dito que isso ia acontecer, 430 anos, era para ser 400, Moisés deu uma escorregadinha, falei sobre isso pouco tempo atrás aqui, deu uma pisada de bola e acabou atrapalhando ali o time, mas Deus é fiel, a promessa se cumpriu. Deus levantou Moisés, tirou o povo da terra de uma maneira extraordinária, com braço forte, sinais e prodígios no céu e na terra, coisa extraordinária. E aí esse povo entrou numa peregrinação, mas pensa num povinho,
Pensa num povinho, irmãos, né? Pensa num povinho. Irmão, não foi difícil para Deus tirar o povo da terra do Egito, de jeito nenhum. Você acha que um Deus grandão igual ao meu Deus, o seu Deus, fazer uns sinais lá, manifestar poder, glória, mandar fogo do céu, e isso aí para Deus isso aí é fichinha, irmãos, isso é fichinha. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês, e esse é o grande dilema, né? E a liderança tem esse desafio, é um grande desafio. Tirar o povo do Egito é uma coisa, agora tirar o Egito de dentro do povo é um desafio gigante. Coração, irmão, a gente precisa pedir para Deus converter isso aqui, ó, esse negócio aqui. Pensa, dá trabalho, hein, irmão, dá trabalho. Temos que orar, falar: Deus, converte esse coração, transforma esse coração, Senhor, tira o coração de pedra, me dá um coração de carne, um coração ensinável, né? Esse coração peludo aí, irmãos, vixe, tem que pedir para o Espírito Santo: transforma, Senhor, me transforma. É só o Espírito Santo. E aí Deus conduz esse povo, morre uma geração inteira, não entra, coração duro, gente de cerviz dura, né? E aí uma nova geração se levanta, essa geração aqui, e agora Moisés ele é substituído. Deus levanta um outro perfil de liderança, porque há perfil de liderança para tempos, irmãos, para tempos. Tem um líder que ele vive dentro de um tempo, um kairos de Deus, Deus levanta ele com um propósito, só que aí, depois, esse líder, ele é substituído, Deus vai levantar outro líder, por quê? Para completar aquilo, né? E o perfil daquele líder não é para aquilo, isso fica muito claro, né? Para esse outro momento era preciso um outro líder, que é Josué. Deus fala: Moisés, acabou teu tempo, não é? Fica tranquilo, o que é teu, ninguém vai tirar, mas agora Josué. Aí Deus vem e fala: Josué, você tem que ser forte, camarada, você tem que ser corajoso, seja forte. Por quê? Porque agora era espada dia e noite, irmãos, agora era guerra, era embate mesmo, tá? E aí Deus levanta Josué, e Josué ele vive esse chamado de Deus, ele conduz o povo. Você leu aqui comigo, ele introduz o povo na terra, cada um agora vai e pega a sua porção, o seu lotezinho, a sua herança, não é? E esse é o processo, e essa turma que caminhou com Josué, que viveu com Josué, que viu os feitos do Senhor através da vida de Josué, e que sabiam de tudo que Deus tinha feito lá na terra do Egito, né? Receberam eles não viveram aquilo, porque daquele povo que viveu só Josué e Calebe, o resto nenhum, todos morreram no deserto. Essa é uma outra geração, e essa geração, ela ouviu falar aqui, diz assim, dos grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Eles ouviram, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que interviu, o Deus que fez brotar água da rocha, o Deus que fez chover carne para o povo no meio do deserto. Eles ouviram tudo isso, só que, presta atenção, diz que Josué, filho de Num, servo do Senhor, verso 8, ele morreu com a idade de 110 anos, longevo, um cara, né, vigoroso. Foi sepultado na terra de sua herança, ele tinha a porção que pertencia a ele, a casa dos seus pais, em Timnat e Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Depois, olha aqui, toda aquela geração foi reunida a seus antepassados. É a vida, irmãos, é a vida. Meu pai morreu, se o teu pai está vivo, curte ele. Se tua mãe está viva, curte ela, porque vai morrer. Se Jesus não voltar, vai morrer. É a vida. Ai, esse pastor é tão assim. Querido, tem hora que a gente precisa falar de uma maneira bem rasgada, né? Por quê? Porque às vezes você, nós temos essa mania, enquanto está ali a gente não dá o devido valor, a gente não reconhece, não é? Então, aí no dia que partiu, dia que vai, aí a gente, né? Eu mesmo, você acha que eu não tenho que ficar lidando às vezes com algum sentimento? Por exemplo, eu queria muito ter feito eu fiz algumas pescarias com meu pai, algumas, mas eu tinha um sonho de fazer uma grande pescaria com meu pai, uma grande, sabe aquela assim, que eu queria ver ele pegando um peixe lá, sei lá, de 40, 50 quilos e sorrindo. Você tem falta daquilo que você não teve, e eu tenho que lidar com o sentimento, às vezes até uma culpazinha que tenta vir, porque fala, poxa vida, fiquei atendendo irmão aqui, que entrava nessa sala às 2 da tarde, saía às 6 da noite, hoje o cara me chama de demônio, hoje me encontra na rua e faz de conta que nunca me viu. Irmãos, aí eu falo, que decisão errada que eu tomei, investi meu tempo, eu poderia ter pego meu tempo, que é meu, o tempo é meu, o tempo não é de ninguém, mas, né, a gente se equivoca, a gente comete erros, aí
Puxa vida, dói. Outra coisa, queria ter levado meu pai lá na cidade natal dele, né? Fiquei com uma briga boba com ele, sabe, uma coisa boba, porque ele queria ir de carro. Eu falei, meu Deus pai, quase 2.000 quilômetros, vamos de avião. E aí ficamos nessa briga, tinha que ter ido de carro, feito o gosto do velhinho. Por quê? Imagina as memórias que eu não teria hoje. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é assim, né? Valorize enquanto está vivo, valorize enquanto está vivo. Tua mãe, valorize enquanto está vivo, tá? Teus pais, quem quer que seja, às vezes é alguém que você gosta muito, né? Conversa, joga a conversa fora, investe tempo, sabe, se dedica, amém, né? A vida é assim. Essa geração aqui, toda ela morreu, não sei se é porque eu estou a fase da minha vida, a idade, agora, meu irmão, mas como tem velório, quando eu era mais novo eu não tinha velório, era muito difícil morrer um conhecido meu, era muito difícil, agora já se tornou algo mais comum. Por que será? Faz parte, é o ciclo da vida. Vocês são inteligentes. Então, foi todo mundo para aquela cidade lá, todos eles, morreram, todos eles morreram, toda aquela geração, não é? Toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, e aí surgiu uma nova geração, ai Deus, que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Puxa vida, isso aqui é um erro crasso que muitas vezes a gente comete, que eu cometo, porque a gente se preocupa muito. Não, olha, eu estou vivendo com Deus, por exemplo, a minha geração, puxa, o que Deus na minha vida, o que Deus fez na minha família, irmãos? Só eu sei como Jesus me resgatou. Por isso que às vezes eu sou repetitivo, conto as mesmas histórias que vocês ficam aqui cansados de me ouvir, não é? Porque eu me alegro tanto em Deus, eu falo, poxa, que coisa linda que Deus fez, né? Usar uma vizinha, toda aquela história que você já conhece, eu falo, meu Deus, olha como que Deus trabalhou, me levou para dentro de um templo, de uma igreja, lá onde uma igreja se reunia, bêbado, caindo de bêbado, me tocou, o pastor pregou e eu recebi a Jesus como meu único, suficiente Salvador, fiquei mais louco do que o Batman, do que o super-homem junto, e comecei a viver para Cristo, e não queria mais saber de nada, era só orar, jejuar e ler a Bíblia, e tal, olha quanta coisa. Aí salvou minha mãezinha, salvou o meu outro irmão que era o mais lascado, também hoje é pastor. Olha que coisa tremenda. Eu vivi essa experiência, a experiência é minha, e a experiência das minhas filhas é a experiência das minhas filhas. Só que aqui fala uma coisa muito forte, porque diz que essa nova geração, ela não conhecia o Senhor, e nem o que Ele tinha feito por Israel, não sabia. Por que será? Me parece que há uma lacuna aqui, um erro que foi cometido, um buraco que ficou aqui, tá? E não foi preenchido. É por mal, irmão? Você conhece alguém? É lógico, a gente conhece. Não use exceção para validar regras, amém, povo de Deus? Amém, povo amado? Vocês são inteligentes, né? Nunca use exceção, porque tem gente que é o típico chato, que daí ele quer pegar uma exceção para validar uma regra. Não, exceções existem, elas existem, mas assim, é comum. Você conhece alguém que erra porque, vou melhorar, não, a pessoa que tem prazer em fazer as coisas errar? Não, às vezes a pessoa erra querendo acertar, ela erra porque é a única coisa que ela sabe, é o único jeito que ela sabe fazer o negócio, e dá errado, não é por mal, irmãos, não foi por intencional, é isso que eu quero dizer. Vai ter um ou outro ali que, esse aí já pode salgar, né? Pode salgar e colocar estendido no varal, né, para virar carne de sol, porque não serve, mas a maioria de nós erramos, irmãos, cometemos erros, nós nos equivocamos, e não é por mal não é intencional. Talvez lógico, não estou aqui passando pano, justificando, não, às vezes é pecado mesmo, negligência, por exemplo, tem coisa que é negligência, ignorância, é uma negligência, sabe, por não buscar a Deus, por não pedir o conselho de Deus, por não pedir direção para Deus, por fazer, achando, e eu vou entrar nessa questão aqui, né? Vou introduzir, achando que está fazendo certo, a tônica desse livro aqui de Juízes, ela é muito interessante, você vai encontrar em diversos lugares a seguinte fala, né? Que é uma tônica do livro, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Meu Deus, me dá 30 tipos de arrepio um negócio desse, porque se você, se nós que estamos aqui, quem vai assistir essa mensagem,
se nós caminharmos por esse caminho, de fazer aquilo que acha certo aos seus próprios olhos, queridos, nós estamos falidos. Comprometeu tudo, tudo. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo um tempo muito desafiador em relação a isso? Vocês já pararam para refletir? Talvez, nunca em toda a história humana foi tão forte isso. Por quê? Lógico, tudo tem um porquê, né, irmãos? Porque assim, o acúmulo de informação é muito grande, e hoje as pessoas, elas acham assim, que elas sabem mais do que Deus. Você já percebeu isso? Você já conversou com uma pessoa que, você olha para ela e fala assim, rapaz, esse cara tinha que estar sentado um degrau acima de Deus, porque ele sabe mais do que Deus. Deus se enganou, Deus está errado, Deus se equivocou, Deus não sabe de nada, mas essa pessoa sabe, irmãos, a gente vê uma geração, infelizmente, não é? Onde essa máxima, né, o relativismo, né, isso faz parte desse período. Não vou entrar nessas questões muito filosóficas não, porque isso aí não leva a muita coisa não, né? Mas a gente sabe que existe nesse período, nessa pós-modernidade, essa mentalidade, ela é muito forte, ela está sendo cada dia mais e mais inculcada nessa geração. Ou seja, cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos. Eu sei o que eu quero. Você já ouviu? Você já conversou com gente? Ela tem um ponto de vista, ela tem uma opinião, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta, né? A pessoa fala assim, não, mas a minha opinião. Aí você fala, não, joia, tua opinião é a tua opinião, mas a palavra de Deus, as escrituras, o manual do Criador, ele diz isso, isso e isso. Irmão, quando nós vamos para as escrituras, aí não existe margem para esse negócio. Lógico, tem um monte de coisa que a Bíblia, ela não vai legislar, nem é a função da Bíblia, sabe, ficar pegando ali aqueles pormenores. Isso aí faz parte de um processo de amadurecimento, amém? Olha para mim aqui, faz parte de um processo de amadurecimento, como a irmã, ela entendeu tão bem que me tocou a fala dela. Autorresponsabilidade é sua responsabilidade diante de Deus, diante da vida, assumir o teu lugar, se tornar um homem, se tornar uma mulher, amém? Aqui, amados, voltando para o texto, né? Diz que o povo, essa nova geração não conhecia o Senhor, infelizmente, um erro crasso foi cometido aqui, ficou essa lacuna, esse buraco, e olha a consequência, tudo traz consequência, irmãos. Olha a consequência. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e eles prestaram culto aos Baalins. Eles foram adorar outro Deus. Você consegue conceber isso, irmãos? Você consegue? Olha aqui para mim. Você consegue ver um filho teu? Você está aqui, você que é pai, você que é mãe, hoje diante de um falso Deus, ajoelhado e adorando um falso Deus? Algum pai, alguma mãe aqui, que é crente de verdade, cristão mesmo, nasceu de novo, viu o que Jesus fez na sua vida, você consegue conceber um negócio desse? Não, óbvio que não. Só que tem coisas, irmãos, que se nós não agirmos de maneira intencional, se nós não tomarmos uma atitude, acharmos que as coisas por si só, elas vão acontecer, esse é o meu grande pecado, o meu grande erro. Achar que, porque para mim tem coisa que é clara, vou citar aqui situações que eu lido na igreja, para mim é claro, quando eu chego aqui, tem coisa na minha mente, está muito clara, isso aqui já tinha que estar resolvido, isso aqui tinha que ter sido feito. Para mim, esse é o erro, porque esse tipo de julgamento, o critério que eu estou usando, qual que é? Só que para o outro às vezes não é óbvio, para o outro não é igual, ele não sou eu, e para ele não entendeu, ele não sabe o que precisa ser feito, ele nem sabe se realmente, às vezes a pessoa fica até na insegurança, se deve fazer, se não deve fazer. Então, errado estou eu, você precisa dizer, faça, é assim, querido, você está vendo aquela situação? Resolva. Na vida familiar, no contexto, é muito assim, para mim é muito claro algumas coisas, só que será que é claro na cabeça dos meus filhos? E é onde a gente acaba errando, irmãos, fica esse buraco. Foi o que aconteceu com o povo aqui, infelizmente se perderam, começaram a adorar outros deuses. Olha que coisa abominável aos olhos do Senhor. Existe algo mais abominável do que isso? O primeiro mandamento dele diz o que, irmão? O primeiro mandamento de Deus é qual? Qual é o mandamento? A ordem de Deus é: adora somente o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E de repente algo que é tão sagrado, tão importante, foi corrompido, se perdeu, e aí essa geração está adorando, desculpa, irmãos, demônios.
demônios, falsos deuses, demônio, por trás existe algo maligno, não é que eles conscientemente, estou adorando o Satanás, o Satã, não é isso, mas por trás existe uma intenção diabólica, existe uma cadeia diabólica, para prender as pessoas na mentira, no engano, na religiosidade. Olha isso, e foi o que aconteceu com esse povo. Eles começaram a adorar falsos deuses, algo que o Senhor reprova. Começaram a adorar os Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Diga comigo, provocando a ira do Senhor. Irmão, irmã, olha, se eu fosse você, eu dizia: Deus me livre, Deus me guarde isso, provocar a ira de Deus, provocar a ira de Deus. Lê a Bíblia sobre a ira de Deus aí, que você vai ver, o negócio é sério. Lê, é o clássico, é uma pregação de um santo homem de Deus. Ele estava tão cheio do Espírito Santo, jejuou 4 dias antes de pregar essa mensagem, e ele pregou essa mensagem para um público lá, se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Quem já ouviu falar dessa mensagem? Oh meu Deus do céu, então bota lá, né? Ele já não vai ter vídeo, tá, irmãos? Jonathan Edwards viveu 1800 e lá vai bolinha, mas era um homem tão santo. Diz que quando ele pregou essa mensagem, e ele não era esse pregador igual eu, assim, muito espontâneo, que fala à vontade, não. Ele tinha uma série de inseguranças, embora um dos homens mais inteligentes, assim, considerado uma das mentes mais brilhantes que já existiu, mas ele lia, ele pegou assim, diz que ele nem olhava para as pessoas, ele colocou a folha assim na frente, e foi lendo a mensagem. Ele estava lendo a mensagem, mas a glória de Deus desceu naquele lugar de uma tal maneira. Sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas se agarravam nas colunas, nos bancos, e elas entraram em pânico, em desespero. Elas gritavam por misericórdia, dizendo: eu estou indo para o inferno vivo, estou indo para o inferno vivo, porque eles conseguiram perceber o que significa a ira de Deus contra o pecado. Eles, pelo Espírito Santo, lógico, quem fez isso foi o Espírito Santo. Coloque aí na internet, e o tema da mensagem é pecadores nas mãos de um Deus irado. E aqui está falando isso, irmãos, eles provocaram a ira de Deus. Deus ficou irado com eles, não é? Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os roubaram, saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais eles não conseguiam resistir. Olha isso, de vencedor passaram a ser vencidos, de conquistadores passaram a ser conquistados. Qualquer semelhança com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas é mera coincidência, tá, irmãos? É a seguir cenas do próximo capítulo. Talvez eu, você, nós que estamos aqui, temos vivido situações semelhantes a essa aqui. Poxa, Jesus me tirou da terra do Egito, Jesus me salvou e tal, só que algo que Deus colocou tão forte. Eu vou encerrar agora, irmão, eu vou continuar essa mensagem semana que vem, mas eu preciso te contar uma coisa. Sabe qual que é o maior desafio que eu e você enfrentamos? O maior desafio é o período intermediário entre ponto A e ponto B, entre linha de saída e linha de chegada. Existe um lugar nesse meio aqui, irmãos, que é esse lugar intermediário. Escuta, olha aqui para mim, se de tudo que eu falei aqui você sacar esse negócio aí, eu creio que pode fazer grande diferença na sua vida. Olhe na minha direção. O grande desafio está nesse lugar intermediário. Eu não estou mais onde eu estava. Eu não sou mais aquele escravo que nasceu escravo, viveu escravo na terra do Egito. Só que eu ainda não cheguei aonde Deus quer me levar. Eu ainda não sou quem Deus quer que eu seja. Escuta isso, eu não sou quem Deus quer que eu seja. Eu não estou ainda como Deus quer que eu esteja. Eu não conquistei tudo que Deus quer que eu conquiste. E nesse, sabe, esse ato, esse espaço aqui está o grande desafio de todos nós. E eu vou te falar, o nome desse negócio é processo, irmãos. Quantos, olha na minha direção, por favor. Quantos se perderam no processo? Quantos sucumbem aqui, sucumbem aqui? Eu não vou entrar em, questão de, por quê ou não por quê, o que acontece, mas o que eu quero te alertar, que entre
este lugar de partida e entre este lugar de chegada, entre esse lugar de chegada, que é onde Deus quer me levar, te levar, existe uma lacuna, e o nome dessa lacuna é processo. Quantos se perdem no meio do processo? É no processo, irmãos. E aí você olha e fala, puxa vida, o que aconteceu? Você vai fazer um diagnóstico, você fala assim, poxa, o que será que aconteceu? Tinha tudo para dar certo, tinha promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem? E quem não acredita que tem promessa de Deus? Vou orar por você, você tem promessa, filho. Nossa, de Gênesis a Apocalipse, diz que tem mais de centenas, tem milhares de promessas de Deus para a sua vida. É para você, sabe? Promessa de Deus. Deus deu para a pessoa dons e talentos, irmãos. Que coisa linda, né? Quando Deus nos coroou com dons, talentos, ou seja, uma capacitação de Deus, é uma coisa extraordinária. Aí você fala assim, puxa vida, tinha tudo para cruzar essa linha de chegada aqui, uau! Mas a pessoa ficou pelo caminho. Alguma coisa aconteceu de muito errado aqui, ó, nesse meio, nesse lugar intermediário. A minha palavra para você nessa manhã é, querido, reflita, pense bem, lembre-se do Senhor teu Deus, aquele que amou você com amor eterno, que investiu tanto em você, não é? Entregando o único filho dele para morrer naquela cruz por você, e para te resgatar, para te chamar. Traga isso à tua memória, né? Como diz as escrituras, traga à memória aquilo que me dá esperança, traga isso à sua memória. Só que não baixe a sua guarda, porque entre aqui e aqui, nesse lugar intermediário, nós somos provados, nós vivemos um processo, a maneira como nós respondemos a esse processo, como nós nos posicionamos. E eu tenho uma palavra de conselho e encerro agora. Marcão, se puder vir me ajudar. Não faça o que você acha certo aos seus próprios olhos. Não faça. Ontem eu achei engraçado. Eu, a pastora e a Rihanna, a gente estava lá na loja, lá na C&A. Aí tinha uma camisetinha, estava vendo uma camiseta para a Rihanna e tal, e estava escrito assim na camiseta: faça o que o seu coração pede, faça o que você sente no seu coração. Eu estava passando, eu só ouvi a pastora falando assim, que absurdo, essa camiseta não, Rihanna, que é isso? Por quê? Por quê, querido? O coração do homem é muito enganoso. Fique de pé nessa manhã, cuidado com o coração, ele prega umas peças na gente. E eu mesmo posso, se você quiser uma hora, né, se a gente organizar e conseguir sentar e eu te contar, eis aqui um catedrático, que já foi enganado pelo próprio coração, não foi uma, nem duas, foram várias vezes, enganado pelo próprio coração, fez o que achou que, conheço tanta Bíblia, né, irmãos? Não sei se talvez tem alguém aqui que conheça tantas escrituras como eu, não sei, de tanto que, sabe, é Bíblia na cabeça o tempo todo, é só Bíblia, né? E aí às vezes a gente acha que por causa disso, né? Só que uma verdade, muitas vezes ela pode estar na cabeça, mas ainda não desceu aqui, ó, ainda não entrou lá dentro do coração, não transformou o coração. Tudo princípio bíblico, a mente saturada das escrituras, a mente, mas muitas verdades ainda não tinham descido para o coração, e foi aonde eu cometi os maiores e piores erros. Cuidado, muito cuidado com o coração. O coração é muito enganoso. A Bíblia diz: quem o conhecerá? Só Deus conhece o meu e o seu coração. Se tem algum pelinho nesse coração aí, se existe alguma malignidade, se existe alguma maldade, vai para Deus, querido. Não se esconda. Fala para Deus, fala: Deus, sonda esse coraçãozinho aqui, sonda ele. Seja sincero, pelo menos com Deus. Se você não é sincero com as pessoas, pelo menos com Deus. Fala para Deus, fala: Deus, eu fui mal, assim, olha, eu tive má intenção nisso aqui. Coloque diante de Deus, fala: Deus, limpa esse coração, porque esse ato aqui, irmãos, esse lugar intermediário, ele define muitas coisas. Pede para Deus guardar você. Peça para Deus te guardar. Fala: Deus, me guarda, me livra primeiramente de mim mesmo, em nome de Jesus.
Fala: Deus, eu não quero fazer o que eu acho certo aos meus próprios olhos, não, eu quero buscar a tua vontade. Eu acredito que você veio aqui porque você quer conhecer a vontade de Deus, você quer buscar Deus, falar: Deus, faz a obra na minha vida, faz a obra, me ensina os teus caminhos, Senhor. Então fecha os seus olhos aí agora, eu quero orar com você, eu quero orar por você, para que Deus, nessa jornada, nesse caminho, né, que nós estamos, é uma jornada, irmão, é no caminho, o pastor Luiz falou para mim ali na sala, é no caminho, tem coisa que vai acontecer no caminho, que a gente vai entender, a gente vai olhar e falar: poxa, verdade, se eu tivesse ouvido mais a voz de Deus aqui, tivesse buscado a direção de Deus, eu não teria entrado nessa barca furada, não teria feito essa besteira. Se eu de repente deixasse de olhar para mim, achar que eu sei tudo, que eu sou o bom, né? E confiasse menos na minha conclusão, né? Eu acho que cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, vou fazer o que aos meus olhos, isso aqui é o melhor a ser feito. Nem sempre. Busque a Deus, ore a Deus. Espírito Santo, aqui está um povo que veio buscar a tua presença, aqui estão homens, mulheres, jovens, ó Deus, que querem conhecer o Senhor mais e mais. A tua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. O grande desafio é esse lugar intermediário, é o prosseguir. Às vezes a pessoa te conheceu, mas empacou em alguma coisa, aconteceu algo que no processo, no caminho, nesse meio aqui, ó Deus, essa pessoa se perdeu. Às vezes não foi nem intencional, mas se perdeu, Senhor, enfiou os pés pelas mãos, errou, e agora está sofrendo. E hoje nós estamos aqui dizendo: Deus, nos ajuda, Senhor. Nós queremos conhecer a tua vontade sempre é o melhor, a tua vontade sempre é o melhor. Nós não queremos apenas falar da boca para fora, que a tua vontade é boa, que a tua vontade é perfeita, que a tua vontade é agradável. Não, nós queremos viver a tua vontade. Nós não queremos, como muitos fazem, uma reza, dizer: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Não, nós queremos viver a tua vontade aqui na terra. Viver a tua vontade, viver os teus planos, os teus sonhos, andar nos teus caminhos. Senhor, e se eu me desviar, ainda que um pouquinho, para a direita ou para a esquerda, por favor, Espírito Santo, me ajuda, me coloca de volta no rumo, me coloca de volta na direção, me faz andar no caminho certo. Eu oro por mim e pelos meus irmãos. Abençoa o teu povo, Senhor. Senhor, a tua vontade é boa, agradável e perfeita, e é isso que nós queremos buscar. Você quer buscar? Então diga: Espírito Santo, trabalha em minha vida, na minha mente, no meu coração. Espírito Santo, me ajuda nesse lugar que é intermediário entre o lugar de partida e entre o lugar de chegada, onde muitas vezes eu sou testado, eu sou provado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude a buscar a tua vontade mais do que tudo, porque a tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Glórias ao Pai, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito de Deus. Aplaude o Senhor bem forte. Amém. Amém.